Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha nossas redes sociais no YouTube. É com grande prazer que a gente está novamente aqui fazendo um vídeo e hoje nós vamos falar sobre saúde mental e a quarentena e o confinamento. Desde a última live, no dia 17 de abril, o tema que vem incomodando a gente, trazendo à tona discussões, é esse de saúde mental. E para falar sobre isso hoje, a gente trouxe o nosso corpo de psicólogos e o Dr. Jair Tabichuri para estar falando sobre o assunto. Queria dar, então, nós estamos gravando agora de noite, então eu vou dar uma boa noite para os meus convidados. Primeiramente, uma boa noite, Maria Amélia. Como é que você está? Como que você está passando por esse tempo aí de quarentena? Boa noite, como é que vocês estão aqui? Eu estou aqui em casa só cuidando da minha saúde mental, estou cuidando da casa, estou cuidando dos afazeres, né? Porque não pode ninguém vir aqui. Estou dentro da normalidade, tratando da minha saúde mental também, fazendo respiração, fazendo ginástica, me ocupando com fazer manuais, que eu sei fazer várias coisas manuais, né? Então, eu estou fazendo bastante coisa manual para poder não ficar nessa de ouvir também muitas. Ouvindo só notícia ruim, né, Maria Amélia? Tem que desligar a TV, né? Então, eu estou evitando ter essas informações bastante, tanto do Facebook, como na televisão, como no Instagram, qualquer na rede social, né? Então eu não coloco. Algumas vezes que eu vejo que está importante, eu assisto, né? Eu coloco para eu ver, mas eu estou vendo muito filme, estou cuidando do meu marido e falando com minhas filhas, né? Porque são três. Tem uma que deu. Ela esses dias me ligou dizendo que como é que era a síndrome do pânico. Eu falei para ela que ela fizesse respiração, que ela fizesse atividade física dentro de casa mesmo, pegasse as crianças e brincasse com elas. E ela está bem bastante ocupada, mas ela não tem costume de ficar. Elas não têm costume de fazer isso, né? Se trabalhavam fora, tinha quem fizesse essas coisas, né? Agora não, elas três têm que ser dona de casa, além de todas as três estar trabalhando dentro de casa também, está fazendo o serviço também online para onde elas Nós trabalham. vamos conversar. E a última. Sem querer te interromper, Maria Amélia, mas assim, essa questão da sobrecarga vai ser um assunto que eu vou retomar aqui no Uhum, vídeo. Isso é uma coisa importante, já que a gente tem um público muito feminino, a gente discutir. Eu vou uhum, retomar um pouquinho disso já já. Mas vou passar aqui também um pouquinho para a uhum. Rosângela. Rosângela, boa noite. Como é que Tá tem bom. sido aí esse período de quarentena? Olá, boa noite. Boa noite, boa tarde, né, para todos, bom dia, seja qual for o melhor momento que cada um acessar o vídeo. Então, eu estou cuidando, assim como minha colega falou, né, eu vou repetir, estou cuidando da minha saúde mental, mas de outras pessoas também. O que tenho feito é tentar organizar os meus horários, porque eu estou fazendo atendimento online, quase todos os dias, mas eu tento dividir o tempo para que eu tenha um período para fazer o meu descanso também, né? Porque eu percebo que as demandas estão bem mais, eu diria que intensas do que antes do Covid. Então, eu procuro, tem dia que eu consigo fazer intercalar tranquilamente os atendimentos, mas acontece de ter atendimentos demandas que são de urgência, que nem sempre são no horário. As pessoas mudaram muito os seus horários devido ao fato de estarem trabalhando com home office. Então, um paciente que eu atendia num determinado horário, nesse já não posso mais. Então, tento ser o tanto mais flexível. Em relação a estar a par, né, do que se fala a respeito, né, da quarentena, do Covid, eu procuro me informar, mas, assim, tento estabelecer meios seguros para que eu possa me informar, até mesmo porque os meus pacientes não estão, eles estão a par das situações, né, e eu tenho que saber sobre o que estamos conversando. Agora, para poder, digamos assim, desopilar um pouco, né, desse período intenso, porque o trabalho
realmente, assim, tem sido mais puxado. É com o cachorro mesmo, né? Interage com eles, interage bastante, né? Ao término de cada sessão, ele já dá lá uma espreguiçada e pensa, pô, acabou, agora eu posso latir, É né? verdade. Então, ele já sabe quando eu falo tchau, eu olho assim, como você sabe? Mas tá tranquilo, né? Tenho tentado ter um equilíbrio, até porque eu preciso passar esse equilíbrio adiante. Então, tem que ser uma coisa que tem que partir de mim, né? E tem que funcionar para mim também. Tá certo. Doutor Jair, seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para os nossos espectadores aí. Como é que tem sido para driblar a quarentena aí? Olá, doutor Fábio. Olá a todos. Tudo bem? Olá, Olá, pessoal que está me Olá. assistindo. saudades. Então, pois todo mundo à distância, né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu acho que a nossa rotina, né, Fábio? Primeiro, assim, agradecendo a Sago pela oportunidade aí, por estar participando desse vídeo e tendo a chance de estar conversando um pouco com as pacientes também. A nossa rotina, né, Fábio? Minha, sua, a gente como médico, eu acho que ela continua talvez mais intensa do que antes. Agora a gente está se reeducando, né? A gente está reaprendendo, está inventando novas formas de trabalhar. A gente está mais ligado às redes sociais, a gente está fazendo consulta presencial e também consultas online, né, por vídeo na clínica, apesar de estar dentro da clínica o tempo todo. Então, às vezes as pacientes estão presentes, outras vezes estão conversando por vídeo e se consultando. Os plantões continuam acontecendo e agora de uma forma um pouco mais perigosa, né? E a gente com muito mais cautela, né? Muito mais preocupado no dia a dia, em nos contaminar e acabar contaminando eventualmente os pacientes de forma assintomática. Então, eu acho que a nossa rotina nesse momento ela está bem mais desgastante e bem mais intensa, né? E é o que eu sempre comento com as pacientes na clínica, pelo, pelas redes sociais, no WhatsApp. É o momento da gente desenvolver cada vez mais a nossa inteligência emocional, né? Perceber como é que está acontecendo no nosso dia a dia, conseguir nos controlar diante das situações adversas. Nós temos que aprender a lidar cada vez mais com essas situações, elas estão acontecendo assim o tempo todo, num supermercado, numa padaria, numa consulta, numa ligação de um parente. Então a gente tem que perceber o que nos agride, né, emocionalmente e tentar se livrar dessas agressões, não deixar com que a raiva tome conta, o estresse, a ansiedade, que é o que vem afligindo a todos e é o que as pacientes mais comentam com a gente nesse momento. Mas a rotina é essa, né, Fábio? Você sabe, acho que está cada dia mais intensa nesse momento. E assim, há uma preocupação do Ministério da Saúde com a saúde mental também do profissional de linha de frente, né? Porque muitos Uhum. profissionais nunca tiveram nada parecido diante, né? Então, há uma preocupação muito grande disso também. O Ministério da Saúde tem feito algumas ações. Eu recebi alguns vídeos específicos para isso. E a gente tem que também cuidar dos nossos cuidadores. Isso aí é fato, manter o profissional também na sua melhor energia, no seu melhor emocional. Eu recebi aqui algumas coisas das nossas redes sociais, mas eu vou quebrar um pouquinho a pauta. Antes de partir para cá, eu vim pensando num paradoxo que é interessante, eu vou cutucar vocês. Na vida antes do Covid, nós tínhamos assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. E de uma hora para outra, pelo menos muitas das pessoas que não estão numa atividade externa, estão mais em casa, ganharam muito tempo para algumas coisas. E ainda assim, parece que, pelo que até eu vou ler aqui, aumentou a ansiedade, aumentou a coisa, porque aí também tem a questão do confinamento. Mas será que, se a gente for fazer uma reflexão, esse pré-Covid, esse não tenho tempo, hoje não se mostra uma grande desculpa para algumas coisas e esse tempo estava ali na verdade, o não cuidado de algumas coisas emocionais e mentais
já não cabiam porque não se queria fazer isso, não era questão do tempo? Como é que vocês veem isso aí, né? Quem vai responder? Pode ir você, Maria Amélia. Então, é o seguinte, olha, sempre a saúde mental, ela sempre foi, não só por causa dessa isolamento, mas sempre a saúde mental é abalada no ser humano, sempre. Agora, é assim, você é quem faz com que ela venha ansiedade ou não. Você tem que procurar estratégia para você sair dessa situação. Porque ela sempre, a saúde mental sempre é um dos maiores doenças que tem, porque ela não é visível. A doença mental, você não vê ferida, a pessoa não fica desmaiando, cambaleando, ela é mental na sua mente. Então, você vê uma pessoa na rua, você vê assim, nossa, aquela pessoa está bonita, aquela pessoa está dentro da normalidade, nossa, mas você não vê o que ela está sentindo. Porque a mente ela não tem ferida externa, é internamente. Então, esse isolamento veio piorar porque a palavra não é muito dolorida. Não, quando você fala assim para o menino, não pode, nossa, é terrível, né? Quando fala que não é para sair, dá uma aflição, uma angústia, você tem a impressão que você está, aí dá pânico, dá angústia, vem essa tristeza por você não poder sair, entendeu? Não poder sair é angustiante. Tem que trabalhar isso. Porque nós vamos sair, sim, que nada tudo tem um fim. Isso vai passar. Vai passar e nós temos que ter tranquilidade para poder enfrentar, procurar estratégia para poder sair dessa, ter calma, fazer respiração, fazer yoga no meio de casa, que é para poder você enfrentar isso, porque não está sendo fácil. Eu mesma sei o que é isso, porque eu estou dentro da minha casa e hoje faz 59 dias que eu estou aqui no isolamento. Eu não saio nem no elevador, porque diz que o elevador é onde pega o vírus. Você está contando os dias, Maria Velha? Eu juro para você que eu não conto dias. Você está arriscando igual presidiário mesmo? Contei! Eu estou contando os dias. Sabe por quê? Porque no último dia, eu fui fazer um exame no dia 13 de março. Aí eu não esqueci mais. De lá para cá, foi você está contando dia dia a dia. É por isso que a gente morre de saudade de você, tá vendo? Rosângela, algum comentário em relação a esse paradoxo, antes da gente passar até para o que veio de pauta para a gente? Então, né, é curioso falar a respeito da questão do tempo, porque realmente é algo que se ouvia muito. Ah, eu não faço uma atividade física porque eu não tenho tempo. Você lê, não, eu não tenho tempo, eu não vejo os meus amigos porque eu não tenho tempo. Ou seja, por questões muito individuais, cada um, eu diria que matava o seu tempo. E hoje nós estamos convivendo com o contrário. O tempo realmente se não nos trabalharmos, o tempo pode nos matar de tanta angústia, de ansiedade, né, de vontade de fazermos coisas que agora percebemos que não é possível, mas que antes talvez até fosse. Então, esse é o momento de aprendizagem, de como é que eu dimensionava o meu tempo, porque eu tenho tempo de sobra agora, eu assisto todas, né, os relatos que eu escuto, de que as pessoas têm assistido mais de não sei quantas séries, as pessoas que estão confinadas, né, reclamam do tempo que se leva quando chega do supermercado, porque temos toda aquela saga de higienizar tudo que compramos, guardar, realmente assim, a gente está desenvolvendo tempo para outras capacidades, e esse tempo também ele precisa ser revisto. Antes eu tinha tempo para poder fazer atividade física ou não?
Eu tinha tempo para poder estar, visitar amigos, visitar parentes, porque agora eu tenho esse tempo, no entanto, eu não posso usá-lo para essas atividades que me pareciam, às vezes, prazerosas ou até cansativas, né, atividades com as quais eu não queria lidar. Então, realmente é um questionamento bastante, eu diria que importante, porque será que realmente nos faltava o tempo ou nos faltava uma melhor capacidade de organizá-lo, a fim de executar de forma saudável todas as atividades que eu gostaria de fazer? Será que, de repente, eu não colocava muito tempo assistindo TV, ou um tempo exagerado na academia, ou um tempo exagerado na rua? Hoje nós temos que lidar com outras situações. E sobra tempo. Talvez esse tempo até sobrasse antes, mas faltava antes da questão do Covid. Mas a questão é, será que eu tinha esse olhar, eu conseguiria observar dessa forma, no que eu estava gastando meu tempo, se eram em situações, em atividades que realmente me trouxesse um resultado positivo, tanto para a minha saúde mental, quanto para a minha capacidade física. Não concordo com você, Rosângela. Jair, eu vou trazer um tema antes das perguntas aqui para você, porque assim, você é um pai muito presente na vida dos seus filhos, e eu acho que muita gente se descobriu que era pai agora, certo? Parou, fez o lockdown, a pessoa viu que tinha dever de casa para ver dos filhos e viu que de repente essa educação toda ele não estava presente e agora está presente. Como que você vê também essa choque de realidade que muita gente se percebeu da presença dos filhos na vida, que eles estavam ali e de repente muita gente não tinha esse contato todo com os filhos. Então, Fábio, aproveitando aí esse gancho da questão familiar, né, filhos e tudo mais, e também refletindo um pouco sobre a questão do tempo, como você acabou de abordar, isso me vem na cabeça essa visão do tempo e família de duas formas. Primeiro, para mim ficou meio paradoxal, né, essa relação do ser humano com o tempo. Então, o que a gente observa nas últimas décadas é sempre a reclamação de que eu não tenho tempo, de que eu não consigo, não posso fazer hoje, vou ter que deixar para depois. E isso servia para o contato com a família, o contato com os filhos, o contato com as pessoas. E hoje a gente vive exatamente o oposto. Hoje eu tenho todo o tempo sobrando. E às vezes as pessoas, mesmo com todo esse tempo, ela não está sabendo administrar e o que fazer com esse tempo, né? De que forma eu vou utilizar esse tempo? Então, eu acho que passa por essa questão familiar, eu vou voltar nisso, mas talvez assim esse tempo disponível que ela está tendo também, ela está podendo, ela tá tendo a oportunidade de se conhecer melhor. Então ela está tendo mais tempo para refletir, está tendo mais tempo para tomar decisões, ela está tendo mais tempo para o contato, para o convívio familiar, aí entra essa abordagem dos filhos e tudo mais. E o que eu vejo é que algumas pessoas estão entrando em desespero, ou entrando numa situação até de depressão, ansiedade e tudo mais, porque algumas dessas pessoas elas não estão gostando do que elas estão conhecendo. Eu acho que isso é uma situação grave, é uma situação crítica. A gente tem vivenciado isso com pacientes, tem vivenciado isso até com familiares, de situações de pânico e desespero com o mundo que elas estão conhecendo. A impressão que eu tenho é essa: elas não se conheciam, não conheciam seus familiares, e agora isso tudo está gerando o estresse e o pânico em algumas situações. Então elas não conheciam os filhos, elas não conheciam as esposas, os maridos, os vizinhos, os pais, né, os irmãos, e agora elas estão tendo esse tempo para conhecer. Isso é problemático, isso é tenso, né? Isso em algumas situações é perigoso. Algumas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas com esse conhecimento. Eu sou exatamente isso que eu estou conhecendo, eu sou dessa forma que eu estou me conhecendo. Meu filho é assim, meu filho sabe fazer isso, meu filho esse tal assunto.
Então, essas situações que hoje elas estão vivenciando e não vivenciavam antes, talvez estejam até trazendo essa ansiedade no convívio. Então, de repente, a gente atribui uma série de questões e dificuldades à quarentena, ao confinamento, e talvez o confinamento seja consigo mesmo o maior problema, e não o domicílio, a residência, o espaço físico, né? Eu fico bem tranquilo, assim, você me conhece como pai e eu convivo, graças a Deus, bem com os meus filhos há 15, 14 anos. Conheço meus filhos, graças a Deus, de uma forma diferente, mas eu acho que esse é o momento dos pais buscarem ter lembranças, né, dos filhos. Eu acho que a gente lembra dos nossos pais de momentos, de situações, e não de presentes. Eu não me lembro o que meu pai me deu quando eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, mas eu lembro de situações que eu vivi com meu pai, eu lembro de situações que eu vivi com a minha mãe, eu lembro de o ser humano, ele é movido Reflexivo. lá na frente por lembranças, e lembranças de momentos, de situações e não de presentes. Então, eu acho que cabe aqui uma reflexão aos pais e às pessoas, para assim, aproveitem a oportunidade, vão viver seus filhos, vão viver sua família, vão viver seus momentos, não se cobrem tanto, né? A gente vê algumas situações, alguns canais aí de rede social. Agora, lógico, a gente está sendo bombardeado por cursos, por aprenda isso, aprenda aquilo, aprenda de outra forma. Eu acho que assim, isso também é válido, mas eu acho que o grande aprendizado nesse momento é aprenda a viver com a sua família, aprenda a viver com você mesmo. Bom, pessoal, então, indo para a nossa pauta aqui, nós recebemos da pesquisa feita nas redes sociais, no Instagram, a pergunta: como você está se sentindo na quarentena? Então, 35 votos se declarou como ansioso, 23 votos com medo. Então, acho que aqui é interessante, porque eu acho que a ansiedade é uma coisa e o medo é outra, e esse medo parece ser uma coisa muito voltada ao vírus, propriamente dito, né? 11 votos assustada, e apenas 14 votos desse somatório todo que se colocou tranquilo. Né? Então, nós temos uma grande maioria das pessoas que colocam algum desconforto. Mas temos também algumas pessoas que se declaram que está tudo bem, que está tudo tranquilo, certo? Eu acho que nós nos incluímos nessas pessoas que votariam assim nesses 14. Né? Mas como é que vocês enxergam essa distribuição de votação que a gente percebeu aqui na nossa rede social? Quer iniciar agora, Rosângela? Fazendo um troca-troca aí? Bom, posso. Bom, eu vou começar falando a respeito da questão do medo, pode ser? Pode. Né? Que acho que foi algo pontuado aí. Bom, o que a gente pode pensar? É natural, né? Do instinto do ser humano sentir medo, é importante, até porque sabemos que quem não tem medo não sobrevive. Então, mas a gente precisa tentar identificar até que ponto esse medo é saudável. E tentarmos também substituir esse medo, em determinado momento, pelo cuidado. Porque se você tem o cuidado, ele se sobrepõe, né, ao medo, que é algo interessante de se trabalhar, porque sentir o medo, ele pode alimentar outros sintomas que, de repente, a pessoa já tinha, né, outros problemas, como depressão, ansiedade, né, síndrome do pânico, que pode acabar evoluindo para tanto, né? Então, creio que o importante é você tentar observar quais são os sinais, porque o medo pode até falsear, digamos aí, sintomas do Covid, né? Muitas pessoas, quando começam a sentir falta de ar, a dificuldade para poder respirar, pode começar a apresentar sintomas e não necessariamente a pessoa estar com o Covid. Então, tem que se ter uma atenção. É bom quando a pessoa tem os seus pares, não é todo mundo que tem os seus pares para poder ter essa observância,
de se realmente eu estou ansioso ou tem algo mais acontecendo, né? E por quê, né, que eu estou com medo? Porque o medo, às vezes, pode nos colocar num risco muito maior quando ele é em excesso, né? Tem pessoas que falam que realmente assim estão tranquilas, mas também gera uma outra preocupação. Será que não está tranquilo demais, a ponto de não ter cuidado, né, com si próprio e com o próximo? Porque hoje nós estamos numa contramão. Não basta você pensar só em você, do cuidado que você tem com você. É necessário que você pense também no cuidado que você tem com o outro. E isso é algo que, assim, eu diria que tem que ser muito bem trabalhado, porque a gente vê as medidas que foram adotadas para que nós possamos nos sentir mais seguros no momento que é de incertezas. No entanto, algumas pessoas tentam driblar isso. Eu acho que diria pensar, bom, eu não tô nem aí para isso do que está acontecendo, eu não vou entrar em pânico, eu vou ficar tranquilo. Tá, é ótimo, né? Que bom conseguir ficar tranquilo. Agora, a questão é, eu estou tranquilo, mas estou me cuidando? Eu estou tranquilo, mas eu estou observando as regras que precisam ser respeitadas nesse momento para que todos possamos ficar tranquilos? Eu acho que isso é interessante de se observar. Teve algum outro ponto que colocou? Eu vou cutucar aqui um pouquinho Maria Amélia agora, que eu não combinei na pauta, mas assim, Maria Amélia, você acha que tem alguma coisa da religiosidade que pode ser um apoio nesse momento também? Para complementar um pouco sobre o medo do desconhecido, todo mundo tem, porque você fica assim, com incerteza sobre o que será isso, quando isso vai acabar, como é que vai ser, é uma coisa que você não conhece. Então, isso gera medo porque você não conhece esse vírus, você não conhece, então você fica com medo de sair, porque não sabe onde é que pode ele estar, não pode falar, tem medo dos seus filhos vir na sua casa, porque eles podem trazer, não vai lá porque você pode gerar também o medo deles, então você... E eu tenho medo, esse medo também, porque, igual vocês aí, eu tenho uma filha que está trabalhando no enfrentamento da pandemia, né? Então, eu tenho medo dela pegar alguma coisa. Ela já fez o teste, mas graças a Deus não deu nada. Mas eu tenho medo, só assim, mas eu oro, eu peço a Deus que Ele não deixe que nada aconteça com ela. Eu não me pego na oração e oro bastante, falo para Deus que cuide de todos, não só ela, mas de todos, para ela não pegar em nem ninguém, né? Maria Amélia, você sabe que se eu fizesse o teste, eu ia torcer para dar positivo, né? Principalmente os pontos. Porque aí eu já ia mostrar que eu passei por ele e tá tudo bem. Porque se ele dá negativo, eu ainda posso pegar, entendeu? Mas o negócio é que ela tem uma filha em casa e um marido que é obeso, né? E aí eu tenho aquela preocupação dela chegar e com aquela vestimenta, aquele calçado, o que ela veio, ela de lá, de onde ela trabalha, entendeu? Aí eu já fico com a preocupação, mas eu oro e descanso. Eu descanso, porque ou você confia ou você não confia. Quando você pede a Deus, você tem que confiar nele. Entendeu? Eu acho que assim, a gente tem uma geração inteira agora que vai ter próximo de um transtorno obsessivo compulsivo na questão de higiene, né? Os protocolos assim, que a gente está adquirindo, deixar sapatos fora de casa, se despir antes de entrar em casa, isso eu acho que são práticas que não vão sumir. Por exemplo, supermercado, a gente tem aqui quando chega, nós temos uma área suja, um balde com os produtos de limpeza, onde a gente mergulha todos os produtos e a área limpa. Geralmente quem fica na área limpa é Maria Antônia, que a gente deixa uma área mais segura só para dar um polimento final. Né? Segura. Então vou tentar que eu baixe de medo. Tem uma pergunta aqui que eu vou querer intervenção das duas, e depois tem uma pergunta que é mais obstétrica, e eu e o Jair vamos responder, tá bom? Podem ficar, eu não me lembro mais dessa parte, já tem um bom tempo. Então deixa pra gente. Essa é a que eu mais temia. A pergunta aqui é o seguinte:
qual o primeiro indício de que as coisas não estão indo muito bem? E aí eu entendi que isso é da questão mental, da questão psíquica. Eu achei uma pergunta muito bem formulada, assim, para a nossa reflexão e a resposta, né? Como ajudar essa pessoa a identificar que ela precisa de ajuda, por exemplo? Talvez vamos mudar até essa pergunta. Que momento em que ela precisa da intervenção de vocês? O primeiro sinal que eu acho é a falta de ar. A pessoa começa com a falta de ar, começa a se sentir que o coração está com taquicardia. Olha, parece que eu vou desmaiar, eu estou com o corpo todo dolorido e eu não estou bem, eu estou me sentindo sufocada. Aí é o primeiro sinal. É um sinal bastante que tem indício das coisas que não estão bem. As coisas não estão indo bem. Aí tem que procurar ajuda, viu? Porque é o primeiro sinal. Aí você tem que arrumar uma estratégia para sair dessa, procurar fazer alguma coisa para poder você sair e esperar o momento certo de procurar ajuda do profissional. Porque até, assim, se a gente for pensar na falta de ar puramente, né, é um dos sintomas do próprio Covid, né? Mas quando a gente tem essa... Não. Isso, por exemplo, sem febre, exatamente. A pessoa está sem febre, sem outros sintomas, e começa a vir só isso, essa angústia, essa taquicardia, provavelmente é algo emocional para estar trabalhando. Respondendo essa pergunta também, Rosana, você tem alguma, fugindo desse quadro clássico até da síndrome do pânico, algum outro caminho aqui para a pessoa identificar que não está indo bem em outras esferas? Bom, eu acho que um campo que nós não falamos ainda e que eu tenho percebido é o caso das pessoas que estão trabalhando em regime de home office. Né? E a queixa das pessoas é o cansaço, porque elas percebem que a demanda de trabalho tem sido bem mais pesada do que quando se trabalhava presencialmente. E esse lidar com o outro, seja e conciliar, entender que o nosso trabalho veio para dentro da nossa casa e lidar com a família ao mesmo tempo é uma questão bem delicada, porque você tem que ter um equilíbrio muito grande para poder, eu diria até que, às vezes, esconder ruído, saber colocar, esse é o ambiente do meu trabalho, mas também eu estou aqui, será que a minha família tem a mesma preocupação? A minha família está entendendo que eu estou trabalhando, que eu não estou em casa? Isso eu percebo assim que é uma particularidade que tem sido trazida, e as pessoas estão, eu diria que têm apresentado um tanto sobrecarregadas no que se diz respeito ao trabalho, porque elas estão preocupadas em demonstrar que elas têm a mesma utilidade, né, conseguem trabalhar, conseguem apresentar resultados da mesma forma que presencialmente. E isso tem trazido uma certa preocupação. Outras coisas que eu acredito que devem ser ponderadas é a questão que se pode observar que algumas pessoas chegam a um momento em que, até mesmo pelo excesso de tempo que temos no momento, a tendência é olhar para eventos do passado, coisas que aconteceram, que de repente não foram resolvidas pontualmente, ou a pessoa fica rememorando coisas que deveriam ter ficado para trás. E aí é o momento de se questionar, será que de repente eu não resolvi algo, e agora eu estou tentando trazer isso à tona para a minha vida, e esse é o melhor momento para que eu traga essa situação? Será que é o melhor momento para poder se resolver? Porque outros conflitos também têm acontecido, né? Muitas pessoas estão, digamos assim, está difícil você conseguir dividir o emocional do racional. Então, o processo de tomada de decisões, talvez ele não esteja, nesse momento, eu diria que numa linha mais ou menos tênue, para que você possa tomar decisões que sejam definitivas. Tem gente que fala, eu quero romper com a empresa, eu quero romper com fulano.
Alguns pacientes trazem isso para mim, calma, né? Foi um momento, né? Você, em outro momento, poderia sair e respirar diante dessa situação de conflito. Então, eu que percebo essa, Eu acho que agora a moto foi aqui, né? Eu acho que essa não foi essa minha. foi não. Essa moto foi Nem aqui. aqui. Essa moto foi aqui. Desculpe. E prometo, o Então, pessoal que me zoou na outra live que eu comi um amendoim, dessa vez eu não vou comer nada durante a filmagem, viu, doutor Jean? Pois é, Tá bom. doutor Fábio. então, Você tem que ter uma autorreflexão, Pois viu? é, preciso ter Autorreflexão. autocontrole sobre comida que eu preciso ter. É autorrefletir que você vai engordar, Olha só, viu? veio uma pergunta aqui que eu acho que fica mais para o campo dos obstetras aqui, que é o seguinte: quais são os riscos e cuidados na gestação para voltar pós-pandemia? A pergunta foi feita no contexto de saúde mental, mas eu acho que na hora que a pessoa manifestou, ela colocou mais coisas do que só a saúde mental. Então, assim, a primeira coisa é o pré-pandemia, né, gente? Se a gente for falar, assim, o seu cuidado pré-natal não tem que parar. Ele vai ser adaptado a essa realidade. Nós estamos oferecendo também as teleconsultas e ele não é para parar e há uma recomendação que ele se continue porque ele foi feito para prevenir problemas que possam acontecer lá na frente. E o pós-pandemia, eu vou colocar uma coisa e depois dar para o Jair falar, é avaliar a tua condição no local onde você trabalha, certo? Há uma tendência de se considerar como uma condição de maior risco e essa avaliação da continuidade em domicílio. Então pode ser que muitas gestantes vão fazer o restante do acompanhamento pré-natal em casa mesmo. Mas isso ainda está sendo discutido, está sendo melhor visto o cenário. Em relação a isso aqui, Jair, você quer fazer algum comentário dessa coisa do pós-pandemia, gestante nesse pós-pandemia? Porque a gente não sabe nem quando é. Né? Pois é. Esse é o problema, né? A gente não sabe, não tem uma data definida isso vai ser uma fase de transição ainda, né? Vai ser gradual. A gente, de repente, o pós-pandemia vão ser para as futuras gestantes, né? Talvez elas ainda nem peguem as que já estão gestantes aí no momento. Mas isso que você comentou, Fábio, eu acho que é dessa forma mesmo. Durante a pandemia, a gente está cuidando da melhor forma possível, com as consultas na clínica o tempo todo. A gente deixou horários vagos ao longo dos dias na clínica, então, de forma proposital, nós temos as agendas abertas, que a gente está chamando, para as emergências, né, para eventuais emergências. Às vezes uma paciente minha vai com você, ou sua vai comigo, da Fernanda, da Patrícia, assim por diante. A gente tem horários vagos justamente para aquelas pacientes que ligam com alguma intercorrência e que não gostariam de ir para um pronto-socorro para ser avaliada, para ser examinada, e elas estão ligando na clínica e a gente está tendo atendimento diário, encaixes assim, diário, programados para que ela fuja do ambiente do pronto-socorro. Então, o durante está sendo dessa forma, as consultas online, o agendamento de consulta domiciliar para as gestantes, a gente também tem a possibilidade de ir até a casa das pacientes. Então, durante a gente está tratando da melhor forma e conduzindo o pré-natal, não deixando que ele aconteça, para que a gente continue cuidando do binômio materno-fetal, né? O pós-pandemia, que é o que você comentou, eu acho que é muito subjetivo, a gente não tem uma data pré-definida, ainda que diminuíram os casos, pronto, mas aí não é ainda pós-pandemia, ou quando será esse pós-pandemia. Então, o retorno, eu acho que, como você falou, ele tem que ser gradual, cuidadoso e vai ser individualizado, vai depender de cada profissão, cada trabalho, cada ocupação que essa gestante tem, essa orientação tem que ser diferenciada. A gente sabe que ainda não temos nem nada concreto em relação à contaminação do feto intraútero. São trabalhos muito recentes, existem fetos que são contaminados logo depois do nascimento. O grau de comprometimento também desses bebês, a gente ainda está, cada hora é um trabalho diferente, a gente ainda tem muita novidade aí. E cada dia surge uma notícia, eu falo para os pacientes, quando elas me perguntam alguma coisa, eu falo, olha, estou te respondendo para o dia de hoje, eu não sei o que seria essa resposta da semana que vem, por exemplo. Então, o pós é nesse sentido. Agora, se a gente for tentar trazer para o tema, né, para a saúde mental, o pós-pandemia do ponto de vista mental, né, vamos tentar avaliar agora dentro do tema que a gente está conversando. Eu acho que o pós-pandemia vai depender muito do que está sendo o durante a pandemia.
né, de que forma essa gestante, essa paciente está se comportando agora para ela ter um desfecho melhor ou pior no pós-pandemia. O que essa gestante, de que forma ela está buscando se comportar nessa quarentena, né? Eu vejo assim, alguns pensamentos diferentes, né, dentro das pessoas diante dessa pandemia, de um modo geral. Eu acho que isso vale para gestantes também. Eu sou aquela pessoa que eu estou vivenciando o medo, então eu sou aquela pessoa que está consumindo demais aquelas informações via internet, via, né, rede social, via jornais. Eu estou o tempo inteiro consumindo aquelas notícias que a gente sabe que em alguns momentos são extremamente tristes, desagradáveis por conta da situação, mas eu vivencio isso demais, isso está me trazendo medo. Eu estou fazendo compras, compras e compras assim de forma impulsiva. Eu estou armazenando, estou estocando alimento. Então eu estou vivendo a situação do caos, a situação do medo de uma forma muito intensa. Ou eu estou preferindo nesse momento ser uma pessoa que está tentando trazer um aprendizado para minha vida. Eu estou tentando a me policiar do que me faz bem e o que não me faz bem. Quando eu falo que faz bem e não me faz bem, eu falo em relação a notícias, as informações, alimentos, né? Eu estou buscando o que é saudável, eu estou buscando a me nutrir de coisas que me façam bem. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu acho que isso é o que eu mais falo para as pacientes, eu falo para minha família, eu falo para minha mãe. Vamos viver um dia de cada vez. E assim a gente vai passando esse momento mais conflituoso. E tem pessoas ainda que estão conseguindo viver num outro momento de crescimento. Elas estão buscando, estão encontrando um propósito, né, Ih, nessa, saiu meu nessa negocinho. pandemia. Elas estão buscando alguma situação diferente, um curso diferente, aprendendo coisas diferentes, buscando o que gostam. Né? Elas estão vivendo o dia a dia, estão vivendo o presente, o que é possível, estão curtindo os filhos, estão vivendo situações que não viveriam antes com os filhos, estão brincando, estão dando oportunidade para os filhos de, ao invés de impor, de dar alternativas no dia a dia desse filho, de participar junto. Então, são pessoas que eu acho que estão crescendo, pessoas que estão buscando ajudar outras pessoas de alguma forma, através de doação de alimento, organizando grupos de conversas. Então, eu acho que dependendo da forma que ela está vivenciando essa quarentena, ela vai ter depois um pós-quarentena de uma forma mais tranquila ou menos tranquila. Jair, você me lembrou uma coisa aqui, assim, nós... Maria Amélia está voltando aí. Voltou, Maria Amélia. Que bom você estar de Tinha volta. perdido, eu tinha me perdido. Tranquilo, você está de volta aí. Uma coisa que o Jair comentou foi a gente está encontrando propósito e ajudando. Nós temos um projeto social, que é o Projeto Gerar. Se os meninos estiverem vendo aí, um grande abraço para vocês. E no primeiro momento a gente descontinuou o atendimento, mas já retomamos, né? A gente incorporou essas pacientes que eram atendidas só no sábado nas nossas agendas, preservamos os estudantes nesse momento de estarem também circulando e acho que é a forma que a gente encontra também de doar um pouquinho da gente no dia a dia, né? Então, você tem atendido muito essas pacientes, eu tenho visto, quero parabenizar você por isso também. Agora, você falou de compra compulsiva. Eu quero saber se você tirou do seu celular o aplicativo do Netshoes. Olha, eu vou confessar que, infelizmente, eu não fiz nenhuma compra no Netshoes nessa pandemia. Muito bem. Olha, para uma outra rodada aqui da gente respondendo, teve umas coisas aqui que eu vou tentar resumir numa só, que é essa sobrecarga dessa mulher hoje na pandemia. Olha só, quais têm sido suas maiores dificuldades nesse período? Aí tem discutir por bobagem no dia a dia, lidar com a rotina da casa, beber e ainda trabalhar. 2, manter a rotina. 3, ficar longe da família, né? Às vezes ela tinha como ajuda alguém e não está tendo nesse momento. Lidar com a situação, porque tem um filho pequeno e essa pessoa do grupo de risco. E 5, conciliar o humor de todos na casa. Se a gente pegar e dar um misturadão nisso tudo aqui, e isso é bem presente no nosso dia a dia, né? Conciliar o humor de todos na casa. Parece que é papel da mulher tá sendo essa fonte de sanidade de todos dessa casa, né? Então ela é esse centro de coisas. Então passa o tempo e a mulher continua sendo quem carrega o piano nas costas para que esse ambiente familiar fique mais harmônico e se dê conta de tudo.
Então, indo nesse caminho aqui, como que essa mulher moderna, que agora tem trabalho indo para casa, que a Rosângela já falou um pouquinho, né, ela não tem nem mais o refúgio do escritório. Ela tem, ao mesmo tempo que ela está num computador trabalhando, está a criança em outro computador na escola. E aí, o que a gente pode dizer para ela para que ela se encontre e não fique maluca? Bom, vou começar. Se a jornada antes era dupla, né, trabalho e a casa, agora a jornada tem sido tripla, porque além de tudo a mulher tem que fazer o papel de mediadora. Mas alguns papéis acredito que a gente ocupa até onde é possível. E esse é o momento, não diria que não é nem para poder tirar proveito da situação, mas né, assim como ela consegue mediar os conflitos, que ela consiga também fazer fazer esse exercício de delegar as funções, né, entender que ela não precisa dar conta com tudo, né, porque eu dar conta com tudo sozinha é bom para todo mundo, menos para você. Então, esse é o momento de definir ou redefinir os papéis, porque cada membro familiar tem a sua capacidade de desempenhar o seu papel e, com isso, fazer toda a diferença no grupo. Então, esse é o momento até para que a mulher venha se observar, né? Há quanto tempo será que eu já não venho fazendo isso antes? Né, me considerando a detentora do poder dentro de casa, no que diz respeito a não somente a ver o que precisa ser feito, mas fazendo tudo sozinha. É um momento para a gente também entender que nós precisamos de ajuda, né, e que a gente pode pedir ajuda, devemos pedir ajuda, não só nos colocar no papel de ajudar, né, mas também de mostrar para o outro que ele também pode fazer. Sim. Ao invés de fazer tudo sozinha, né, de entender, acreditar na ilusão de que você dá conta com tudo sozinha. É o momento de mostrar para o outro, olha, você também pode fazer, você pode lavar uma louça, você pode passear com o cachorro, você pode cuidar da casa, cuidar de um banheiro, você pode ajudar na limpeza né, do que nós compramos quando trazemos para casa, porque estamos no momento em que precisamos fazer, não dá mais só para poder ajudar, nós precisamos fazer a diferença. Eu vou colocar como homem aqui, tem que ser literal isso, a gente não receber a ordem que a gente faz. Às vezes o problema é tentar se fazer perceber que, né? Pô, mas você não notou que era isso para fazer? E aí, Maria Amélia, essa super mulher aí nesse momento de pandemia, como é que ela faz para se desdobrar em 5? Olha só, eu pessoalmente já me dobrei, não foi em 5 não, foi em 10, 20. Mas nesse momento a saudade é que está pegando dos meus netos. Eu estou cansada de descansar, porque antes eu cuidava deles, né? E agora eu não estou cuidando. Então, é uma saudade que eu estou grande deles. Mas para as pessoas que estão cuidando dos filhos, elas estão sendo até professora. Além de trabalhar em casa, elas estão sendo professora, estão cuidando da casa, estão cuidando do marido, e é uma batalha que está enfrentando quem está. Eu mesmo tenho visto cada coisa de gente assim, eu estou endoidando, a professora passa muito dever, o que essa mulher está fazendo, passando tanto dever desse jeito? Então, está difícil. Para muita gente, está muito difícil esse momento. Você tem que se reorganizar, porque ninguém esperava por isso. Sim. E aí veio, de repente, isso veio para mesmo descontrolar qualquer pessoa que não tiver controle mental. Tem que ter muito controle na mente, tem que se reorganizar, tem que ter uma calmaria, os homens têm que ajudar, tem que para poder, porque não está fácil para as mulheres e os homens mesmo, porque tem muito homem que também está com a jornada dupla, né, de fazer compras, de supermercado, de farmácia, entendeu? E aí está difícil.
Aqui mesmo eu não vou para lugar nenhum. Eu estou com a minha mão fina. Se você está com medo até do elevador, Maria Amélia. Mas é porque eu entendo Não, ele sua não deixa. preocupação, porque saíram alguns estudos no início que as superfícies metálicas são as que mais ficam com o vírus, tá? Mas eu acredito que os condomínios perceberam isso e estão fazendo uma higienização mais abundante. Pelo menos eu espero que estejam fazendo, né? Jair, se a gente pensar na questão de somatização, né? Quando a gente tem os nossos problemas mentais, psíquicos, isso às vezes somatiza. E uma das coisas que mais somatiza em ginecologia é candidíase vulvovaginal. Você tem percebido no dia a dia um aumento? Porque eu tenho percebido, tá? E até fazendo um adendo que a doutora Raquel me falou, talvez até pelo excesso de higienização, por conta dessa questão. Olha, se você tem que se higienizar, lavar as mãos, acaba usando o sabonete inadequado, se higienizando mais, junto com essa parte do estresse mais candidíase. Eu tenho visto. Você tem visto mais isso? Fábio, na prática eu tenho visto sim, um aumento dessas vaginites aí, mas eu prefiro pensar que a relação é mais com a questão da baixa da imunidade. Eu verifico mais o seguinte, quanto mais estresse, mais ansiedade, mais preocupação, menor a imunidade. Então é nesse aspecto que eu abordo as pacientes e dessa forma que eu tento explicar esse aumento dessas infecções vaginais, né? Então, assim, a grávida por si só ela já tem a imunidade debilitada, a gente sabe disso. E aí, com a ansiedade, né, com o acúmulo da ansiedade, do estresse, essa ansiedade, ela tem essa imunidade tende a ficar um pouco mais reduzida ainda, e aí aumenta essa frequência dessas infecções vaginais. Eu concordo com você, eu também tenho observado isso na prática. Bom, nós estamos indo aqui já para 50 minutos de gravação. Você vê que passa que a gente nem sente, né? Eu vou para os últimos dois assuntos para a gente se despedir do nosso público e a gente se despedir, né? Que seria o primeiro, um tema polêmico. Eu peguei alguns artigos aqui antes de entrar e realmente quando você entra na PubMed, coloca Domestic Violence, você tem várias citações de aumento da violência doméstica. E aí, dentro de uma situação que tinha, talvez, os bares, como esse homem fugia desses problemas de casa para o bar, e isso ficava um pouco separado. E agora, esse cara em casa, né, aumentando o consumo de bebida alcoólica. E aí, como lidar com isso no dia a dia? Porque é uma coisa que realmente, na hora que você olha os artigos, é preocupante, porque aumentou a violência contra a mulher, infelizmente. Esse é um tema delicado, vocês sabem que botar o dedo nele é bem complexo, mas eu acho que vale a pena a gente colocar uma pitada de coisas aí, pelo menos na nossa opinião. Bom, a questão da violência doméstica já é uma questão bem delicada em si. E se antes não se podia silenciar, agora é que é o momento em que realmente precisamos estar mais atentos, porque assim como os cuidados com o Covid não cabem somente aos outros, hoje estamos no momento em que o cuidado com o outro também nos cabe. Então, é necessário estarmos, sim, atentos. Eu acredito que tem até agora tem uma lei agora, né, que é o síndico do condomínio que perceber que a situação de violência doméstica, né, acho que foi um decreto ou lei, me desculpe se estiver errado, ele tem obrigação de fazer a denúncia, assim como também o dono do bar que observar esse tipo de comportamento. Então, esse é um dos motivos para se pensar, eu não posso ficar totalmente confinado, né, porque as mulheres que conviviam com agressores, elas agora estão 24 horas com esses agressores, né, e esses agressores, como você citou, ele não está mais saindo para poder beber. Essa mulher, de repente, não tem mais a casa da amiga para poder se refugiar, ou a casa da mãe para poder estar. Ela está dentro de casa com esse agressor, numa situação que poderia ter sido resolvida, mas que nós sabemos da fragilidade que é lidar com isso. Não podemos dizer que uma mulher apanha porque ela quer, porque ela consente, né? Mas há uma série de fatores aí que levam a essa mulher não fazer a denúncia. Então, a denúncia ainda é o melhor método de lidar com essa situação,
porque não dá para poder, elas não podem acreditar que porque estão confinadas com o agressor, que a situação é essa e pronto, eu não tenho outra opção. Eu tenho que ficar aqui com esse homem sofrendo todo tipo de violência. E quando coloca violência, não falo apenas da questão da violência física, falo também da violência psicológica. O que nesse momento, eu acredito que tem como que vou falar, seja bem mais preocupante, porque já tem a associação a outros problemas que estão ocorrendo. Então, a denúncia, né, o pedir socorro, sim, estar atento de que você ainda pode ser ouvida, precisa ser ouvida, né, e tem como você fazer a sua denúncia, seja, né, ligando tem o Disque Denúncia, você pode ligar, você pode registrar a sua ocorrência online, né, não necessariamente ter que ir até uma delegacia, e, e procurar também a ajuda das suas redes, né, porque ainda que distante, as pessoas precisam fortalecer as suas redes. Não é o momento, nós estamos confinados, mas não precisamos ficar isolados. Maria Amélia, algum comentário em relação a esse aspecto aí? Olha, essa história desse isolamento com pessoas, com o marido que é abusador, que ele bate, que ele psicologicamente maltrata, eu acho que pós essa epidemia, eu acho que vai ter muita separação, viu? É muito triste, mas as mulheres estão refletindo a respeito disso e vai ter uma procura na justiça após esse isolamento social, viu? Perspectiva, eu também tenho um pouco dessa visão. Existem alguns temas que eu acho que a gente nem tocou aqui, que é a questão de sexualidade. Eu acho que se a gente quiser combinar, a gente faz um exclusivo dele depois, porque eu acho que ele merece um tema, ele merece uma rodada só dele, né? Teve um primeiro momento a Febrasco se posicionou que não sabia da transmissão, depois já falou sobre a questão do... Porque assim, você confinar casais também e bloquear a relação sexual era uma coisa que na hora que eu li, eu falei, ué, isso aqui vai dar errado, né? E aí depois a preocupação é quem não tinha relacionamento fixo e as pessoas foram isoladas e tal, mas isso eu acho que a gente pode discutir num outro momento, deixamos como gancho para uma próxima conversa como essa aqui, foi uma delícia já passando aqui de 1 hora. Então eu vou deixar agora para as nossas mensagens finais. Dentro da nossa pauta tinha assim, dos pedidos das nossas pacientes em rede social, a questão do positivismo, de mensagens positivas. Então vamos fechar com coisas positivas aí, certo? Minha sugestão é fazer a rodadinha aqui. Jair, Rosângela, Maria Amélia e eu fecho me despedindo de todos. Jair, a palavra está contigo aí. Bom, pessoal, primeiro, novamente, né, agradecer a equipe Sago aí pela oportunidade, pelo convite. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos, as pacientes e os demais que nos assistem, é que o que a gente percebe é que essa quarentena, esse Covid-19, está mudando a vida de todas as pessoas. Acho que é o momento da gente fazer do limão uma limonada. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de reconhecer, é a oportunidade que a gente tem de reaver a nossa estrutura familiar, principalmente, é a oportunidade que a gente tem de reviver situações que a gente não tinha antes, tempo, né, como a gente dizia, para estar vivenciando. Eu acho que é o momento da gente crescer, né? A gente não pode escolher viver o momento do medo. Eu acho que a gente tem que vivenciar o momento do crescimento, do aprendizado, né? É o momento da gente fazer pelo outro, é o momento da gente cultivar a nossa fé, né? Da forma que a gente achar que seja melhor, mas é o momento da gente se encontrar espiritualmente, é o momento da gente encontrar um propósito, né, de passar esse tempo, de viver. Eu acho que uma outra dica que eu gostaria de deixar aí para todos é o seguinte: escreva, pegue um papel e escreva
3 coisas que vocês consideram importantes na vida de vocês. 3 coisas que vocês gostariam de fazer. E peguem essas 3 coisas e introduzam na rotina de vocês. Façam diariamente essas 3 coisas. Então, se você gosta de ler, leia um livro, leia algumas páginas durante o dia. Faça alguma atividade física dentro de casa, arrasta o sofá e vai lá e faça atividade. Faça uma comida gostosa, vá procurar um livro de receitas, passe seu tempo, faça coisas que você gosta. Fique ao lado da sua esposa, do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, né? Vivencie essas dificuldades juntos. Uma outra dica que eu gostaria de deixar, que tem funcionado muito aqui em casa, e nós inventamos isso, é a reunião da sexta. Então, toda sexta-feira aqui em casa, a gente tem a nossa reuniãozinha, por incrível que pareça. E nessa reuniãozinha, a gente discute o que aconteceu durante a semana. E aí, o que vocês acharam? Como é que foi? A empregada não veio tal dia, nós diminuímos o dia da empregada. Quem vai fazer a comida da segunda? Quem vai fazer o almoço da terça? Como é que vai funcionar? Quem vai lavar a louça? Quem vai fazer isso? Vai fazer aquilo? E isso está trazendo momentos que a gente não tinha juntos dentro da família. Isso está trazendo sorrisos, brincadeiras, palhaçadas, jogos, né? Então, depois da reunião, a gente joga um jogo de tabuleiro. E são experiências agradáveis que vão ficar como lembranças, como eu falei para vocês, dessa epidemia com a família, com filhos e tudo mais. Então, a minha dica para vocês é isso. Vivam o dia, não se preocupem tanto com o amanhã. Claro que deixar de se preocupar é impossível, tem uma série de questões aí, mas vivencie os seus dias, façam do seu dia o melhor possível, escreva e faça coisas, coloque na sua rotina coisas que você gosta de fazer e aproveite o momento para crescer e aprender, e não viver só a situação do medo. Então é esse boa noite, boa tarde, boa madrugada que eu gostaria de deixar para vocês, e dizer que eu estou à disposição, gostei muito de participar desse bate-papo, e estou aí à disposição de vocês para um outro dia, um outro momento, um outro assunto. Assim que o Dr. Fábio requisitar, né? Estamos aí à disposição e um grande abraço a todos. Obrigado, Jair. Rosângela, suas palavras aí finais. Então, primeiramente quero agradecer, né, pela grande oportunidade que a Sago, né, tem me dado, agradecer e cumprimentar os meus colegas que eu vejo pela primeira vez, né, assim como também parabenizá-los, né, pelo grande esforço, né, que estamos emanando nesse momento, aonde eu diria que é um momento de aprendizado, né, estamos lidando com algo que jamais poderíamos imaginar. Eu costumo mencionar que esse momento ele é histórico, né? Nós dificilmente passaremos por uma, eu espero, né, que dificilmente passemos por uma situação como essa novamente. Sei que não é o melhor momento para se dizer que é histórico, porque é muito doloroso você saber quantas pessoas estão partindo sem poder se despedir, quantas pessoas estão vendo os seus entes queridos partirem e também sem poder se despedir. Então, a minha dica, né, a mensagem que eu gostaria de deixar é: viva todos esses dias como se fosse o primeiro, porque amanhã certamente será um novo dia, né? Ainda que você acredite que você está numa rotina, então vamos fazer o contrário, ao invés de vivermos como se fosse o último, vamos viver como se fosse o primeiro, vamos nos observar o outro, né? Aproveitar esse momento justamente para poder entender como que devemos usar as redes sociais, filtrar não só o que nós falamos, mas como também aquilo do que nós nos alimentamos todos os dias, seja pelos meios de comunicação, seja pela a fala com o outro, ou mesmo pelos nossos hábitos diários. Então, é esse meu recado, adorei ter participado, foi melhor do que eu imaginava. Não foi conflitante, só tenho muito que agradecer e estou à disposição, né, para que possamos discutir mais a respeito, porque as pessoas precisam disso, né, e nós somos multiplicadores.
Uma coisa que eu observo quando um trabalho psicológico, né, um atendimento é bem feito, eu disse que essa semana para mim foi uma semana de presentes. Muitos pacientes me trouxeram aquilo que eles estão conseguindo desenvolver na terapia e passar adiante para os seus entes queridos. Eu recebi um relato que me deixou muito tocado, né, de uma irmã, né, de uma paciente que ela falou assim, o mundo andava tão rápido que eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia parar para poder me posicionar, eu não conseguia respirar. Então, hoje, eu consigo ter mais expectativas, eu consigo fazer mais planos para o futuro do que ontem, porque eu precisava que o mundo parasse um pouco para que eu pudesse acompanhá-lo. Né? Olha quão profundo é isso. Eu não conseguia atender às necessidades, de repente, da sociedade, da família, das pessoas que fazem parte do meu meio. Então, esse momento é um momento, poxa, o mundo parou, eu consigo me posicionar agora, né? Então, é um momento para muitas coisas novas, e a questão não é eu passei pela quarentena, mas como que eu passei, né? Procure o seu melhor, porque ele está aí e vale a pena dar crédito a ele. Obrigado, Rosângela. Antes de passar para você, Maria Amélia, eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou, Rosângela. É o seguinte, claro que nós estamos tendo perdas e a gente lamenta todas elas, não só do Covid, mas de todas as doenças. E quando a gente se posiciona, eu acho que a gente fez um bate-papo aqui leve, descontraído, o nosso dia a dia a gente tenta levar com leveza. Eu acho que nada disso é em desrespeito a essas pessoas. Então, quem estiver assistindo, por favor, não entenda assim. Eu acho que se a gente não tiver essa pitada de entendimento, de leveza, que eu acho que é uma das dicas que eu já vou deixar. Maria Amélia, estamos morrendo de saudade de você, presencialmente, todos querendo te dar um abraço. A doutora Patrícia já mandou um abraço virtual para você, que é enorme, ó, ela já doutora Patrícia, tá? Então, suas palavras finais aí do nosso bate-papo. Pois é, eu já valorizava muito meu abraço. Vocês sabem vocês que me conhecem, eu abraçava todos os meus pacientes. Agora eu estou com saudade de abraçar eles, mas eu vou falar para os meus pacientes e outros que virão, que procure ajuda, busque, que muitos psicólogos estão aderindo a esse atendimento online. A gente não vai poder abraçar eles, mas o acolhimento vai ser igualmente, não porque ele está presente, porque ele está presente. Meu coração é bastante grande para amar, para acolher. Eu amo demais, estou com saudade. O que eu estou com mais saudade, né, nesse isolamento é abraçar, é beijar, é o meu netinho, né? Meu abraçar, beijar meu netinho. Entendeu? E, eu amo demais, dou valor demais às coisas, já dava valor. E eu sempre vivi e vivo um dia não, eu vivo de passo a passo. Quando eu vou dando passado, eu vou vivendo, aí eu vou andando e vou vivendo. Eu não tenho ansiedade de me importar com amanhã. Valorizo hoje. Deixa essas coisas de preocupação para depois, porque o agora é que é importante. Eu vivo no aqui e agora. Aqui e agora. A lua é linda. As estrelas são lindas, a lua é rosa, o sol vem para nos aquecer, a lua vem para os amantes. É maravilhoso amar, é maravilhoso você viver. É a coisa mais linda do mundo é viver. O maior valor que eu dou é viver e amar. Eu sou o puro amor. O puro amor. Não tenho esse negócio de ficar com essas coisas de encrenca. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa leve. Eu sou uma pessoa que eu vivo a cada momento sem contendas, sem conflito. Eu quero mesmo viver. É bom demais viver e amar.
É isso aí, Maria Amélia, viver e amar. Bom, Ninguém eu vou fazer as mesmas dicas do Dr. Jair, só que na versão moderna, tá? Se você não quer um caderninho para anotar, faça um vídeo, igual a gente tem feito aqui. Também serve, tá bom? Termine seu momento. Exatamente. Faz um vlog, igual eu estou pensando em fazer o meu canal de YouTube também. A TV Sago, pessoal, ela é um produto que veio também da pandemia. Ela já é uma colheita da pandemia, certo? Com o tempo que a gente tem, nós estamos criando esse canal, que era um projeto antigo. Você quer colocar mais alguma coisa, Maria Amélia? Que você viu você levantando a mão. Não, eu esqueci de falar que quem segue o DF Águas Claras vai ver minha poesia que eu coloquei lá do aniversário de Águas Claras. Reinventei, sou poeta agora. Olha, eu quero texto depois para a gente colocar no nosso site também, tá bom? E também, Maria Amélia, você me colocou hoje no WhatsApp, eu esqueci de falar aqui. O governo federal está fazendo uma pesquisa sobre a questão da saúde mental da população. Nós vamos disponibilizar o link tanto no vídeo quanto nas nossas redes sociais, tá? Então participem da campanha do Ministério da Saúde, forneçam dados, porque esses dados são importantes para as ações que virão a seguir, até para o dimensionamento de equipes de saúde mental do SUS e outras ações que o SUS possa ter. Muito obrigado pela participação de vocês, Jair, meu irmão de guerra de muito tempo, Rosângela, Maria Amélia, muito obrigado e eu espero que quem esteja do outro Eu que lado, agradeço. obrigado, gente, do outro da tela tenha curtido como a gente curtiu essa Numara 10 que passou voando. Um grande abraço a todos e até a próxima da TV Saco. Até. Abraço. Obrigada.